Naquele tempo, disse Jesus: Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024. O evangelho que estamos meditando é escrito por João, capítulo 16, versículo de 23 a 28. Interessante, Jesus se refere a dois métodos, duas didáticas, linguagem e as claras. É próprio do evangelho de Jesus Cristo se utilizar da experiência do povo para falar de modo claro, utilizando as linguagens figurativas. Então, os exemplos, quando Jesus vai falar do reino de Deus, ele tem vários meios para falar, para revelar a graça de Deus. O reino de Deus é como a semente lançada na terra, o reino de Deus é como o fermento que uma mulher mistura na massa, o reino de Deus é como o agricultor, e assim tantos outros exemplos citados por Jesus Cristo, tantos meios utilizados por Jesus para falar para as pessoas. Quando fala do bom pastor, uma mensagem às lideranças religiosas de Israel, Jesus fala o que é o pastor, o que é a ovelha, e assim o Jesus procura os meios das experiências do povo para falar de modo claro. Uma expressão, então, grega, falar às claras, parresia, significa falar de modo transparente e direto ao ponto. É interessante, meus irmãos, e esta é uma mensagem muito bonita para nós compreendermos que a sabedoria, ela nunca é imposta. Por isso, usar do bom senso, usar do tempo para que cada pessoa, cada cristão, cada ser humano possa ir sendo lapidado à luz da palavra de Deus, é uma atitude, uma postura de muita inteligência, sobretudo quando se refere às grandes pregações, os grandes rebanhões, que nós observamos e conhecemos tão bem. Então, quando questionamos de que a verdade liberta, não significa uma verdade impositiva, mas uma verdade propositiva. Por estes dias nós refletíamos o evangelho em que Jesus compreendia a necessidade de acompanhar a evolução, o crescimento, a transformação de cada cristão. Quando ele mesmo disse: olha, tenho muitas outras coisas para dizer-vos, mas no momento vocês não serão capazes de as compreender agora, Olha só, tinha que ser Jesus, Sabedoria divina de Deus, ou seja, a presença de Deus entre nós. Por isso, falar em linguagem e falar às claras significa transmitir uma mensagem de forma, então, paciente, inteligente, porém, respeitando o jeito, a lentidão, as dificuldades de cada cristão. Então, não impor, Parresia significa falar às claras, falar com transparência, de modo simples. É tão comum nós observarmos pessoas que são tão imbuídas de tantas fontes, Às vezes uma homilia se torna muito mais um exibicionismo de tantos pregadores, e outros são aqueles que às vezes falam muito mais de si mesmo do que da mensagem do evangelho. Fica falando e dando, não sei se a palavra certa seria testemunho, mas muito mais se exaltando do que explicando a mensagem do evangelho. A experiência de Filipe e o eunuco,
Quando o eunuco diz que não compreende o que está escrito porque não tem quem explique, os homens e mulheres instruídos dentro da estrutura da igreja, o magistério da igreja, nossos bispos, aqueles que nos asseguram a fé, eles nos orientarão os caminhos e os métodos, os meios que nós devemos utilizar para que a palavra de Deus ela seja uma mensagem clara, de compreensão de todos e até aceitação. Quantas pregações mais assustam do que preenche a vida da pessoa, do ser humano? Por que tem pessoas que vão às nossas igrejas e parece voltarem para casa mais vazio do que chegaram, né? Porque parece a palavra não ser transmitida de forma clara. E aí são tantas as coisas que nós devemos levar em conta, claro. Não podemos dispensar aqui o tentador do sistema de som das nossas igrejas, a dicção e a capacidade de comunicação das nossas lideranças, os nossos padres, as pessoas com quem nós convivemos, os nossos pregadores, né, dos grupos de orações e assim tantos outros. Porém, se a palavra de Deus não cai no coração do ser humano de forma clara e acessível, alguma coisa está faltando. Porém, cada um deve se abrir, né, meus irmãos, a esta experiência, a esta vivência. É sim a palavra de Deus, luz para os nossos passos. É sim esta palavra que cai como semente na terra e deve fecundar, produzir muitos e bons frutos. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família neste sábado, véspera do domingo, e te proteja de todos os males e te dê a paz, sob a proteção de Nossa Senhora e Nossa Mãe, a Imaculada Conceição de Maria, que te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.